Que é o professor Juan e nós vamos para a nossa terceira aula do curso do Jovem Aprendiz, no nosso módulo de auxiliar administrativo. É a nossa terceira aula. Assim, vamos fazer uma pequena recordação, feedbackzinho com relação ao nosso conteúdo. Nós vimos com relação ao perfil do auxiliar administrativo na nossa última aula. Nós falamos que ele tem que ser um indivíduo proativo, dinâmico, tem que ser uma pessoa que cuida da imagem, que tem uma boa comunicação, fluência verbal e assim por diante. Porém, nós vamos ver agora essas qualidades uma a uma, como elas vão ser destacadas no profissional do auxiliar administrativo. Assim, a primeira delas, todo auxiliar administrativo, ele deve ter a capacidade de concentração. Assim, se ele for um indivíduo disperso, ele não vai conseguir fazer as suas atividades dentro do prazo que lhe é repassado. Logo, também é importante que essa capacidade de concentração, muitas vezes, ela já nasce com a pessoa, ou seja, a pessoa já tem essa habilidade de concentração, porém, outras pessoas não têm, mas isso não quer dizer que você não possa treinar e desenvolver esse foco. Assim, para que você tenha uma capacidade de concentração, é necessário que você não dê desculpas para executar seu trabalho. Então, se você tem seu trabalho a fazer, tem suas obrigações, tem o seu checklist ali do lado, você não pode ficar arranjando desculpas para fazer o seu trabalho. Segundo ponto, a enrolação. Que a enrolação, no caso, é quando você começa a fazer o trabalho, mas você fica ali amarrando ele, demorando a fazer. Isso vai prejudicar você, a qualidade do seu serviço, e vai prejudicar também a empresa, porque os prazos atrasam. A procrastinação também. O que é a procrastinação? Procrastinação é quando você fica fazendo a mesma coisa repetidamente, no qual tira seu foco. Exemplo, você está digitando um ofício, aí de repente teu celular vibra, você vai ver o que é no WhatsApp, você para um pouquinho e fica olhando o WhatsApp, aproveita, verifica Instagram, verifica Facebook, retorna de novo às suas atividades. Aí com mais ou menos uns 3, 4 minutos, o celular vibra de novo, você volta, já vai ver seu Instagram novamente, o seu celular e assim por diante. Então é esse ato repetitivo no qual vai tirar a sua atenção e o foco do seu trabalho. E também, quando você adquire capacidade de concentração, você vai ser um indivíduo mais produtivo. Sim, você vai gerar a produtividade no qual a empresa tanto necessita, como nós podemos ver aqui marcado no checklist. Assim, cuidado também para não perder a concentração com outras coisas dentro da empresa. Quais são essas outras coisas que tiram o foco? Namoros, funcionários que têm relacionamento com outras pessoas da mesma empresa, conversas paralelas com seu colega do lado, do balcão, do atendimento, que você já trabalha, ou às vezes até teu amigo não trabalha na empresa, mas todo dia ele vai lá conversar contigo, isso tira a atenção e isso acaba com a concentração do trabalhador. Celulares também tiram essa capacidade de concentração, brincadeiras paralelas e várias outras coisas nesse mesmo segmento. Vamos falar agora da organização e disciplina. Isso mesmo, todo funcionário auxiliar administrativo tem que ter o senso de organização e disciplina. Assim, ele tem que ser organizado para poder cuidar de forma adequada para as planilhas, fichas e esses inúmeros arquivos, sejam eles físicos ou digitais. A disciplina ela vai servir para executar tudo sem perder esses prazos. Se você é um indivíduo disciplinado, se você é um indivíduo que tem o cuidado com tudo que você vai fazer, que tem um senso de organização, que tem uma rotina totalmente programada, dificilmente você vai ter problemas com relação ao senso de organização. Assim, nós sabemos, óbvio, que a organização e a disciplina faz com que o indivíduo consiga chegar a alguns cargos mais altos dentro de uma empresa.
Então, como as formigas, vocês devem ter um senso de organização. Se você não sabia, as formigas, cada uma ela tem uma função específica dentro, no caso da sua sociedade. Assim, nós também, seres humanos, devemos trabalhar dessa forma. No entanto, a organização e disciplinas, eles são quesitos, no caso, primordiais para que você não perca o tempo, que é, no caso, a sua gestão do tempo. Dinamismo. Dinamismo é o segundo ponto, no qual ele designa a estar ativo, que você não precisa esperar ser mandado por ninguém para fazer algo. É você mesmo que deve ir em busca dessas atividades, perguntar se tem algo que você precisa fazer, se tem algo que você poderia ajudar. Veja a necessidade do departamento ou da empresa. Então são coisas que está muito ligada à questão da proatividade, tá? Você não vai simplesmente esperar lhe incumbirem um trabalho, mas sim você procurar buscar outras coisas no qual você pode fazer, mesmo que muitas vezes não tenham repassado a você, mas se você sabe que é da sua competência, é necessário que você trabalhe duro, tá? Lembrando que aqueles que mais se destacam na empresa são aqueles que mais desenvolvem e produzem, e são os que mais têm chance de crescer. Porém, nós vamos falar agora da comunicação. Como nós já falamos outro dia, a comunicação ela vem a ocorrer quando eu dialogo com alguém e eu sou compreendido. Se eu não fui compreendido, não houve a comunicação. Assim é o ato de comunicar, é quando eu me expresso e eu sou compreendido. Você pode intermediar em vários setores quando você é uma pessoa bem comunicativa. Pode ser um elo de ligação entre todos esses departamentos. Assim, você também, sendo indivíduo comunicativo, você pode trabalhar em vários setores diferenciados. E lembrando que informar não é comunicar, tá? Informar é apenas você dizer, você passar uma informação. E comunicar é quando você consegue a reciprocidade no ato. No entanto, vamos falar da gestão de tempo. O que vem a ser a gestão de tempo, A gestão de tempo, ela é o administrar desse tempo. É você conseguir fazer as coisas dentro do prazo. Então você precisa ser organizado. Você precisa, através dessa organização, gerar uma alta produtividade e conseguir executar tarefas de forma eficiente e eficaz. Lembrando que eficiência ela vai trabalhar em cima da ênfase dos meios, da realização das tarefas e da resolução de problemas, desses treinamentos de funcionários. Então a eficiência ela vai procurar mais resolver os problemas e a eficácia ela vai trabalhar em cima desses resultados. Então eu preciso ser eficiente e eficaz. Eu preciso trabalhar em cima dos problemas e alcançar soluções cabíveis para esses problemas. Assim eu seria um funcionário eficiente e eficaz. No entanto, falaremos também dos tipos de auxiliar administrativo. Geralmente, o auxiliar administrativo ele é um coringa dentro de uma empresa. Ele pode ser colocado em vários setores. No entanto, nós temos o tipo de auxiliar, são os 3 padrões: o auxiliar administrativo bilíngue, que ele vai trabalhar como secretário ou vai intermediar entre empresas multinacionais e de repente uma empresa nacional e agentes estrangeiros. Então é necessário que tenha um auxiliar que domine essa língua. O auxiliar administrativo financeiro, que é o que trabalha com lançamento de notas, sejam essas notas fiscais, ou faturamento, caixa, entre outras coisas. É um auxiliar administrativo que vai trabalhar ali junto, dando suporte para o financeiro. Assim, nós temos o último, que é o auxiliar administrativo pessoal, que ele dá apoio em folha de pagamentos, controle de pontos, então ele lida diretamente com o pessoal, no caso os funcionários. Ele também às vezes pode ser colocado, o auxiliar administrativo pessoal, dentro do departamento de recursos pessoais, o famoso RH. Temos também como uma das funções e obrigações do auxiliar administrativo de trabalhar com esses documentos dentro dessa administração. Assim, é importante ressaltar
que os documentos mais comuns que o auxiliar administrativo vai trabalhar é justamente os contratos, né, que são elaborados pela empresa, certificações, notificações, no caso de pagamentos, circulares e também memorandos, assim como cartas e ofícios, boletins informativos, currículos, autorizações e muito mais. Então, todo e qualquer tipo de documentos que vá auxiliar na administração da empresa, lembrando o que é administrar, designa ao sentido de gerir, e ministrar, ele vem no sentido de coordenar. Então, no caso, administrar venha a gerir e coordenar em um único segmento. Ou seja, a gente pode dizer que nada mais é do que gerir algo, colocando tudo em um mesmo foco, uma mesma meta. No entanto, lembrem que você que vai trabalhar com documentos não pode ser uma pessoa devagar, tá? Assim como a preguiça aí que você está vendo na imagem, você tem que ser um indivíduo proativo, você não pode demorar com os documentos. Documentos são fundamentais para as empresas, então é necessário dar atenção correta a elas e cumprir o prazo de entrega destes documentos. Então, já que você já sabe quais são as funções do auxiliar administrativo e o perfil, vamos lá para uma atividade que vai ficar. Essa atividade é referente, no caso, ao dia 15, que foi ontem que eu fiz, tá? Mas vocês vão poder me entregar até a sexta-feira que vem, ok? Então, mediante o assunto abordado, o perfil do auxiliar administrativo e os documentos, o que é que você vai fazer? Depois de tudo isso que a gente estudou, você vai pegar uma folha do seu caderno e você vai descrever, você vai colocar seu nome completo, a sua turma, tá? Se é manhã ou é tarde, e o horário, se é de 8 às 10, se é de 10 a meio-dia, se é de 2 às 4 ou de 4 às 6. E você vai colocar 2 exemplos de auxiliares administrativos. Eu quero um exemplo de um auxiliar administrativo de qualidade e um auxiliar desqualificado, tá? Então você vai dizer, lá pegar uma folha, colocar assim, auxiliar, tipos de auxiliar. Aí você coloca lá, letra A, auxiliar administrativo qualificado. Aí você vai dizer, ele é um auxiliar proativo e tal. Você vai descrever todinho como é o perfil desse auxiliar, que seria um auxiliar de qualidade. Depois que você terminar, você vai colocar lá a letra B, auxiliar administrativo desqualificado. Aí você vai especificar. É aquele auxiliar que não faz quase nada, que fica enrolando o serviço e assim. Tudo bem? Então vocês vão fazer isso numa folha, bonitinho, sem rasurar. Vocês irão tirar a foto, tá? E vocês irão mandar para o meu WhatsApp. Quando forem mandar para o meu WhatsApp, eu preciso que vocês digam, professor, aqui é fulano de tal, do Jovem Aprendiz, da turma tal, tudo bem? Porque nós trabalhamos com 4 turmas de Jovem Aprendiz, então eu preciso saber de onde você é direitinho, tá? Para eu poder até salvar o teu número na minha agenda, tudo bem? Então, tá aí a nossa atividade, a nossa aula desta sexta-feira, e até a próxima aula.